Olá, bem-vindos e bem-vindas. Este é o canal Tarô da G. Eu sou a Gesiane e hoje nós vamos fazer uma leitura de múltipla escolha. Respirem fundo e vejam a sua conexão com o elemento fogo através da vela e o tarô das bruxas, o Japamala e o baralho cigano de Lenormand, os quartzos rosas e o tarô egípcio. Com qual desses elementos você se conectou? Respire fundo, faça a sua conexão e na sequência eu vou fazer as leituras. Como hoje é sexta-feira, nós falaremos de amor e relacionamentos. Então, para você que se conectou com o elemento fogo e o tarô das bruxas, qual é o recado para você? O que esperar dessa relação? Bom, o tarô abre com a torre. A torre é uma carta que vai falar pra gente realmente pensar diferente, que as coisas que foram planejadas, a estrutura é sólida, mas o caminho que se está chegando não vai se concretizar. Ela é uma carta que convida você a repensar, a refazer seus planos. Ele está quase te dizendo assim: abra sua mente, você pode mais do que você tem se proporcionado, você merece mais, tá? Por que eu já estou falando que esse relacionamento não é um relacionamento que você possa esperar muita coisa? Porque ele traz em oposição o 4 de paus, que é justamente a carta da comunhão, das boas sociedades, das boas relações. Então, essa é uma relação de muito desafio, tá? O tarô das bruxas fala que a energia que impera é muito lenta, é para você ir muito devagar nessa relação, não se atire, tá? Porque ela não é como você está imaginando que ela seja, ela não vai se tomar o futuro que você almeja, o caminho que você deseja, o que você está planejando, tá? Vá devagar, presta muita atenção, ilumine o seu caminho, presta muita atenção aonde você está pisando, porque realmente é um terreno desconhecido. Você está fazendo planos, mas a pessoa com a qual você está não faz os mesmos planos, tá? Ele fala para você ser um pouco mais determinado, no sentido não de se dedicar a essa relação, mas no sentido de verificar se é isso que você quer mesmo para você, tá? Por que que você quer isso para você? Qual é essa verdade? Justamente porque o 4 de copas está em oposição, é uma relação que não leva a um futuro, porque você vai ter que se refazer, reestruturar seus planos. Ele aconselha você a pensar um pouco mais em você. O Rei de Espadas é uma pessoa muito determinada, muito astuta, mas ele está sempre pronto para a guerra. Tá vendo que ele está totalmente vestido para a guerra, com a espada em punho. Então é um rei de muita soberania, no sentido de pronto para a luta, tá? Pronto para colocar limites. Então, se você continuar nessa relação, o tarô está falando para você pensar em você e colocar os limites. Você tem que determinar o que é bom e o que não é nessa relação. Então, o que você pode esperar? Você vai ter que se refazer, se reorganizar. Essa é uma relação que é um grande desafio para você, tá? Mas é uma relação que te convida realmente a se reconhecer, tá? A se reconhecer e se perguntar: por que eu quero isso? Essa relação me faz bem? O que eu estou recebendo é o que eu estou dando? Essa relação é uma relação de desafio a ponto de eu ficar sempre armado? Você quer mesmo isso? Vá analisando devagar. Vá conhecendo devagar. Vá conhecendo o terreno onde você pisa, a pessoa com a qual você está se relacionando. Vá sentindo, tá? Porque a retomada dessa relação
está nas suas mãos. O conselho final é o 7 de pentáculos, o 7 de ouros. Então ele fala aqui que você pode sim retomar isso, você pode recolocar, replanejar, mas você tem que avaliar se vale a pena. Você tem que avaliar se essa estrutura realmente vale a pena. Se mesmo depois de todo o sacrifício, toda a dedicação, você vai se enquadrar nesses meandros, nesse formato dessa relação, se isso te satisfaz, ok? Vamos para a segunda opção. Para você que escolheu o Japamala e o tarô Lenormand, tarô não, e o baralho cigano Lenormand, qual é o recado para você? Do que ele está falando? O que esperar dessa relação? O que esperar desse encontro, dessa relação? Uau! Uia! Vamos lá. Ele abre com a carta da morte, tá? Então eu vou falar para você que essa é uma relação de muito desafio. Ele tá falando que essa é uma relação onde você vai se reinventar. Essa é uma relação que você não imaginava que pudesse concretizar. Alguma coisa que você sonhou, mas alguma coisa que você já tinha distanciado do seu sonho, tá? Sim, há uma grande paixão, há uma grande sedução entre vocês estão bem envolvidos, tá? Mas vocês têm muita coisa ainda para resolver entre vocês, tá? Existe aqui um favorecimento à cruz e ela vai nos levar a uma reflexão de um trajeto a percorrer para se conquistar o objetivo. Então, o baralho está te falando o seguinte: esse envolvimento, essa sedução, essa atração que existe entre vocês, ela é verdadeira, mas ela não pode impedir que você veja tudo que vocês ainda têm que ajustar entre vocês para que essa seja uma boa relação, tá? Ele traz aqui o labirinto, e aí ele traz com o labirinto uma grande reflexão para vocês. O labirinto tem saída, mas a gente não sai sozinho, tá? Você sempre tem que se espelhar e verificar em que ponto você está. Então, o que ele quer dizer com isso? Essa é uma relação que é um grande desafio para você. Você tem um caminho grande para percorrer para que essa relação se revele boa o suficiente e acrescente, mas você tem que ver até que ponto você está disposta a realmente entrar nesse emaranhado e percorrer esse caminho, tá? Essa é uma decisão sua. Ele traz aqui como o conselho a foice. Então, para você colher no momento certo as coisas certas, é uma relação que tem muito para acrescentar, mas é uma relação também que a qualquer momento é como se você estivesse andando numa corda bamba. A qualquer momento ela pode ruir. Então, pensa bem, faz esse caminho percorrendo, não deixa essa paixão, não deixa essa sedução tirar a tua objetividade, fazer com que você não veja também os outros pontos dessa relação. Coloque um pouquinho mais de verdade, tá? Como conselho aqui ele traz a estrela. Então siga a tua intuição, vá até onde realmente você perceba que vale a pena, tá? Faça a colheita do que é bom no tempo certo, mas não se prenda se não for mais bom, tá? Se aquele labirinto estiver falando mais alto, saiba o momento de sair, porque a paixão e essa volúpia entre vocês, essa sedução, ela vai passar. E quando passar, o que vai sobrar? É por isso que ele está falando que tem algo a se colher aí,
Então, sabendo disso, que é uma paixão, e todo mundo sabe que as paixões tendem a ser passageiras, ele está falando para você prestar atenção no caminho que você tem que percorrer até chegar realmente à conclusão, a um período de bonança nessa relação, até você chegar a ter essa relação com mais verdade, com mais troca, tá? Siga a sua intuição, veja onde está batendo mais seu coração, ainda que é muito bom estar envolvido, apaixonado, mas dá uma verificada se a outra pessoa está na mesma pegada que você, ela está na mesma intenção que você, porque realmente é uma relação de grande desafio para você, ó, o labirinto e a morte. Siga a tua intuição, pense um pouco mais em você e tome essa decisão pautada nessa intuição, ok? Boas resoluções. Vamos à próxima. Para você que fez a conexão com os quartzos rosa, com o baralho que é o deck tarô egípcio, qual é o recado para você? Bom, essa relação, você tem a sensação de já conhecer essa pessoa há muito tempo. É uma relação que começa com a carta do juízo, que revela aí uma grande paridade entre vocês. Vocês gostam das mesmas coisas, vocês se importam com as mesmas coisas, vocês têm um timing muito preciso e muito parecido, mas o tarô te faz um alerta, tá? Ele fala que essa é uma relação, ele traz também, como a jogada anterior, a carta da morte, só que aqui ele traz na energia de favorecimento. Então, é a oportunidade que você tem de viver uma relação diferente de tudo que você já viveu até agora. Ele está falando o seguinte para você, essa relação, vocês são muito parecidos, mas ao mesmo tempo é uma relação que você, embora tenha desejado, embora esteja nela, ela é desafiadora para você no sentido de que há um questionamento, há uma profundidade que você ainda não estava preparada para viver. E você fica perguntando, justamente porque vocês são muito parecidos, se vocês são amigos de verdade, se vocês se amam de verdade, qual é essa energia que paira na relação de vocês. E ele fala aqui que você é a estrela dessa relação. Ou seja, o que é que você sente? Como é que você sente? Siga o seu coração, siga a sua intuição. Se você sente que essa é uma relação que está te levando mais para o campo da amizade e você gostaria realmente de um companheiro, de uma companheira e não de um amigo, e não alguém somente para assistir uma série ou um filme, você quer algo mais, você quer um planejamento, você quer um futuro, coloque as coisas claras. Abre o jogo com a pessoa, tá? Então eu falo que essa é uma relação que vocês, embora sejam muito parecidos, vocês não falam de sentimentos, vocês não abrangem, não têm diálogos que sejam profundos, falando o que um sente, o que o outro sente, o que um espera, o que o outro espera. E isso faz com que você se sinta estagnada, parada, na energia do pendurado mesmo. E aí ele te traz um conselho, tá? Que você pode sim verificar primeiro se essa relação te serve, começar a falar, jogar as cartas na mesa, começar a falar da tua intenção, de onde você quer chegar, mas faça isso devagar. Aos poucos, venha trazendo essa pessoa para o tipo de relação que você gostaria. Mas faça isso abertamente, não manipule ninguém, tá? Faça isso abertamente. Eu gostaria que fosse assim, eu tenho a expectativa de viver uma relação dessa forma ou daquela forma. E aos poucos, você pode transformar essa relação. Mas traga para essa relação a verdade, a luz que ilumina, tá vendo? Porque mesmo que ela venha
daí em diante sofrer alteração aos poucos e se tornar aos poucos o que você deseja, e você encontrar nessa relação a felicidade que você está procurando, a cumplicidade e o comprometimento que você procura, vai passar pela verdade que vocês ainda não estão falando. Então, falem do que sentem, conversem, abram seus corações, tá? Porque aos poucos você vai conseguir transformar essa relação. Porque se você não fizer isso, ela não vai ficar, não vai haver progresso, tá? Vai ficar só essa energia do estagnado, vai ficar sempre a mesma coisa, vai ficar uma relação morna. E cá entre nós, ninguém merece o morno, ninguém merece o morno, ok? Repense e tome as suas resoluções. Muito obrigada e bom final de semana a todos vocês.